O Arbex chegou novamente. Chegou de sua casa tão contente para Ai, falar meu do Deus. Giro das 11. Saudações democráticas a todos vocês, começando mais um Eu vou Giro. cantar. Não O que posso é? ficar Não, já está mais um reclamando. minuto O que com foi? você. Ouviu o que eu falei? Não. Não posso ficar nem mais um minuto com você. A gente Sinto pode muito fazer. amor, Não mas pode não ser. pode ser. Noronha, Sanã. Tá toda essa Já que é giro felicidade. das 11, giro das 11, eu pego o trem das 11, né? É o Não trem tem das 11, conversa. é verdade. Tem o Giro das 11, tem o trem das 11. Você Não, tem toda a razão. É 11 que não acaba mais. Gente, saudações, sejam todos bem-vindos aqui, começando mais um Giro das 11, com o meu querido José Arbex, nesta gloriosa quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. Estamos ao vivo pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quirimurê, na Grande Salvador, Bahia. Meu querido Zerbex, olha, temos muitas notícias, como sempre, importantes, se bem que o Brasil está numa espécie de maresia agora, né? O Lula ali no estaleiro, né? Sem poder receber visita, fica aquele clima assim do tipo, todo mundo esperando alguma coisa acontecer. Mas a greve de ontem acho que foi o grande assunto, até porque eu passei muita vergonha ontem, meu querido Zerbex. Eu queria que você explicasse isso para a gente. Como é que os veículos, né, tradicionais de comunicação desse país, todos contra os grevistas, todos a favor do Tarcísio, todos criminalizando os grevistas, fazendo uma cobertura assim que me deu muita vergonha. Você que andou por essas paragens aí num tempo remoto, pode dizer para a gente por que isso acontece tanto até hoje, desse jeito? Tudo bom, querido? Você tá bom? bom, primeiro, tudo bem. Mais uma vez agradeço o convite a participar desse teu nobre programa. Tenho um protesto a fazer, porque você tirou a Denise. Claro que eu não tenho nada contra a Luna Zaratini, ao contrário, é muito simpática, muito legal, eu gosto dela, mas a Denise me dava um alento aqui, sabendo que eu ia encontrá-la no final da minha participação, me estimulava a vir e tal, apesar de você. E aí eu recebo um golpe pelas costas e a Denise não está mais. E aí, como é que fica? Você Eu viu estou como eu fiz bem sinceramente. de tirar dele? Tava aqui paquerando a Denise toda manhã, não podia deixar isso acontecer mais. Tive que trocar a Denise. Só para explicar para vocês, meus amores, o público aqui, às vezes a gente dá uma mexida, porque tem pessoas que têm incompatibilidade de agenda e tudo mais. Fiz um esforço aqui para trazer a nossa querida Luna Zaratini, vereadora em São Paulo. Ela só poderia nesse dia. Eu pedi delicadamente para a Denise, perguntei se ela poderia. Mas é uma temporada, né? Uma temporada. Depois a gente. Depois eu deixo você encontrar com a Denise de novo, tá? Então, brincadeiras à parte, minhas saudações à Luna, que ela tenha boa sorte. Bom, voltando ao tema original, a questão aí é o seguinte, Conde, você tem dois tipos de interesses envolvidos aí nessa história. Você tem o interesse imediato da mídia, se é que se pode chamar esse lixo de mídia brasileira, que é a aposta na privatização, o programa neoliberal que a mídia sempre defendeu e que continua defendendo, a privatização do metrô, privatização de todos os serviços públicos e tudo aquilo que vem junto. Esse é o interesse imediato. Mas eu acho que tem uma coisa mais estratégica de fundo aí, que é o seguinte: a direita hoje brasileira está órfã de um substituto do Bolsonaro, né? Quer dizer, quem é que vai disputar pela direita em 2026? Eu acho que eles precisam construir uma figura nacional que tenha alguma projeção, algum poder de fato para enfrentar nas urnas o Lula ou quem o Lula apoiar, sei lá quem. Eles precisam ter uma figura nacional para projetar para as eleições. Quem é essa figura? Eles fizeram algumas tentativas patéticas, né, com o Aécio, você deve ter visto, tentaram projetar de novo o Aécio.
Vão tentar outras figuras da direita, mas você tem agora o governador de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil do ponto de vista econômico, e que está disposto a ocupar esse lugar de ser o candidato da extrema-direita, inclusive com uma pauta de costumes, com a coisa da matança nas periferias, a tentativa de... Tentativa não, conseguiu tirar a Câmara dos uniformes policiais nas batidas policiais, quer dizer, o cara está se candidatando a ocupar esse lugar do Bolsonaro. E, na minha opinião, o apoio que a mídia está dando atende essas duas condições. A condição imediata, que é a da privatização, e a ideia de construir uma liderança nacional. Portanto, é uma coisa muito mais séria que nós estamos assistindo. E muito grave, porque ele está se cacifando para ser o candidato em 2026. Eu acho que é isso o pano de fundo dessa questão aí. Mas acho que tem mais coisa, né? Por exemplo, eu quero falar de jornalismo um pouquinho com você. A pessoa vai lá, você tem um núcleo de jornalismo, você tem uma equipe inteira, falando Globo News, CNN, Band News, tudo mais. Você entrevista o governador do estado num dia como aquele de greve, num dia como ontem, que foi uma greve, inclusive, democrática, pacífica, a gente não teve um incidente na cidade, né? Muito bem organizado. Foi difícil para algumas pessoas, evidentemente, mas greve é um direito constitucional. Vamos deixar isso claro também. Aí a equipe de jornalismo vai lá, entrevista o governador umas 3 vezes, repete aquela entrevista durante o dia todo e não entrevista um sindicalista, uma pessoa da Sabesp, ou do metrô, ou do CPTM. Quer dizer, eu acho que isso é um escândalo. Não sei se, por exemplo, se tiver esse tipo de coisa nos Estados Unidos, com toda a reserva que a gente tem, se eles fariam escandalosamente assim uma cobertura tão pesada. Arbex. E aí, Arbex? Não, claro, claro. Por isso que eu falei desde o começo, quando eu comecei a falar disso, que eu falei a mídia brasileira, se é que dá para chamar isso de mídia. O que está sendo feito no Brasil não é jornalismo, não tem nada a ver com jornalismo. O que está sendo feito pelas grandes corporações da imprensa é crime de desinformação, é uma campanha aberta, não é nem dissimulada, é uma campanha. É uma campanha de apoio ao Tarcísio. É como se fosse o comitê eleitoral do Tarcísio. Então, não é jornalismo o que se fez aí. Então, concordo com você. Mas isso aí reforça o que eu estou dizendo. Isso aí reforça o que eu estou dizendo, que o que está se preparando aí nós estamos vendo o início da campanha eleitoral para 2026. Na verdade, é isso. Alguém está dizendo aqui sobre o Pimenta continua dando a bufunfa, é isso aí. E o Pimenta continua sustentando a Rede Globo, o Pimenta. E cadê a imprensa da esquerda para se contrapor a isso? Claro que não conseguiria se contrapor na mesma medida que as grandes corporações da mídia. Não temos ainda força para isso. Mas também não existiu por parte nem do PT, das forças de esquerda, uma tentativa de contra-informação no sentido de divulgar os reais objetivos dessa greve. E não apenas no dia, mas em preparação à greve, esclarecimento à opinião pública, campanhas de distribuição de boletins, pequenos boletins nas ruas, por exemplo, a campanha via as redes sociais, um esclarecimento prévio, porque a esquerda deveria saber o que a mídia iria fazer. Claro, nós estamos bastante escolados sobre como a mídia se comporta nesses casos. E cadê o esclarecimento prévio? Cadê uma campanha prévia de esclarecimento? Nós continuamos desprezando a comunicação como se fosse uma coisa secundária. A verdade é essa, entendeu? Então, não adianta. Você tem toda a razão. A esquerda, nesse sentido, tá morta. Desculpa eu falar morta. Isso também. É complicado. A gente vê, por exemplo, os sindicatos, né? O sindicato do metrô merece todo o nosso aplauso. Os claro. Funcionários da Sabesp, porque eles foram corajosos, deram cara a tapa, foram ali e chamaram a atenção da população do estado de São Paulo, que estão querendo, porque a imprensa não dá que a Sabesp está para ser privatizada, que os estudos aspas, né, foram feitos e tudo mais. Agora, eu acho assim, ontem me deu muita vergonha da cobertura. A gente sempre tem vergonha com a imprensa convencional, mas ontem, em especial,
foi algo que me deixou assim preocupado, no sentido de que você está falando da eleição para 2024 ou 26? Você está se referindo mais a qual? 26, né? 26, a direita quer construir uma figura nacional de projeção que substitua o Bolsonaro. Até agora, nós só temos um nome, na verdade, que pode eventualmente substituir o Bolsonaro, que é a Michelle. Ou seja, criar uma espécie de Evita Peron aqui no Brasil. Agora, vamos combinar, né, Arbex? Essas tentativas, esses tubos de ensaio da nossa imprensa, eles geralmente fracassam, né? O Bolsonaro, ele foi uma espécie de bólido nesse meio todo aí, no meio da propagação do ódio, das fake news. Ele acabou ascendendo, ele não teve apoio explícito da imprensa, né? Continua não tendo e continua sendo o nome, digamos, mesmo sendo acusado de tudo, o nome a ser, digamos, batido ou transferido, né? Os votos dele, né? Transferido para algum outro pretendente à presidência. Enfim. Peraí, eu não sei o que você quer dizer quando você fala que ele não teve apoio explícito da imprensa. Isso daí, eu não sei o que você quer dizer com isso, mas teve sim. Teve, o né? golpe, a eleição dele em 2018 não teria ocorrido na forma como ele ocorreu sem a Rede Globo. Eu acho isso tão evidente que não... Durante os 2 primeiros anos de governo dele, ele ficava falando, fazendo elogio da tortura, o elogio da ditadura, ameaças criminosas da esquerda, e a imprensa endossou isso plenamente. Imagina, não teve apoio da imprensa? Eu não sei do que Ela você está não falando. contestou, né? Ela não contestou. Não só não contestou, como em seus editoriais, em suas manchetes, ela fez uma ampla campanha de sustentação do governo Bolsonaro. Ela só parou de fazer isso quando o cara começou a levar o país para uma situação tão avacalhada, de uma desestruturação tão grande da economia, e que os crimes na pandemia ficaram tão evidentes, que aí não teve mais jeito. Eles tiveram um jeito de se afastar do desastre que eles mesmo provocaram. Mas a imprensa apoiou o tempo todo, pelo amor de Deus. Isso é uma brincadeira. A RG, tudo bem, acho que você tem razão. RG está dizendo aqui, se a mídia não conseguiu com o João Dória, vai conseguir com o incompetente do Tarcísio? O problema é que quando o João Dória tentou, havia Bolsonaro. Então o João Dória não conseguiu deslocar o Bolsonaro. Agora, Bolsonaro não há mais. Para falar como o Drummond na poesia, e agora, José, Minas não há mais. Bolsonaro não há mais. Tem um vazio no lugar antes ocupado pelo Bolsonaro. E quando João Dória tentou, não tinha um vazio, tinha um Bolsonaro. Agora não tem mais, tem um vazio. E todo mundo sabe que a política, assim como a natureza, odeia o vazio. Alguém vai preencher esse vazio. Quem? Eu acho que o governador do estado mais rico da nação é um bom candidato. Eu, se fosse da extrema-direita, apostaria em promover o capitão, que é o governador do estado mais rico da nação. Você está dizendo o seguinte para a gente, você está dizendo que o Tarcísio vai ser blindado pela imprensa até 2020. Ele pode fazer as maiores atrocidades em São Paulo, que a imprensa, que a Globo, que a Folha de São Paulo, que o Estadão não vão chancelar tudo que ele fizer. É isso que você está falando? Eu não sei porque você está usando o verbo vai ser blindado, como se fosse uma coisa futura. Já está sendo. O que nós estamos vendo como você mesmo disse, o que nós estamos vendo com a cobertura dessa greve foi uma blindagem total. Eu não sei por que está usando no futuro, já está sendo, já é isso. Eu não sei por que, quando o cara entra com recurso para impedir que policiais sejam obrigados a usar câmera em suas operações de chacina, cadê a mídia para dizer que isso daí é puro terrorismo do Estado? Cadê a mídia para dizer que isso dá carta branca para os massacres, para assassinos? Cadê? Aonde que está? O cara já está sendo blindado, isso é evidente, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E vai piorar. Agora, ou a esquerda entende isso de uma vez por todas e começa a tratar a sério a comunicação, ou nós vamos ficar até 2026 lamentando a mídia, o papel da mídia, o ataque da mídia, o blá, 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 blá.
porque isso daí é o reflexo da nossa impotência, meu amigo. Não tem conversa, a mídia está aí para isso. Ela Mas vai você fazer. sabe que isso não vai mudar, né, Arbex? Aí eu vou chamar você de inocente, né? Por que você está falando no condicional? Quer dizer, se continuar assim, quer dizer, vai continuar, você sabe que vai continuar. Não é necessariamente vai continuar. Isso depende, por quê? Porque isso daí depende de uma vontade política nossa. Agora, essa vontade política pode alterar o rumo das coisas? Pode. Senão eu começaria a acreditar em fatalidade. Eu não acho que é uma fatalidade. Eu não sei se nós vamos ter força Então vamos política falar. aqueles setores da esquerda que concordam com esse prognóstico, vamos dizer assim, e que acham que deveria ter uma outra postura da esquerda em relação à mídia, vai depender da força, se esses setores da esquerda vão ser fortes suficientes para mudar o rumo ou não. Eu acho que agora nós vamos ter a disputa para a Prefeitura de São Paulo, que vai ser importantíssimo, até por tudo isso que nós estamos discutindo, sobre o papel do Estado de São Paulo em toda essa conjuntura. O Boulos é um candidato muito forte, é um candidato excelente, que tem um forte histórico político, e eu não vejo por que a disputa pela prefeitura não possa ser um momento inicial de mudança de perspectiva, de mudança de quadro em relação à comunicação. Tem tudo para ser. Eu não sou fatalista desse jeito que você está sendo, não. Você não é fatalista, não. Eu também não sou. Não sou fatalista também. Então, eu vou para o bate-papo aqui, sabe? Porque eu quero mais aí para o bate-papo, viu? Depois dessa conversa aqui. Eduardo José Viana Monteiro, papel formato A4 da marca Arbex. Tem um papel que não é Arbex, é Papex, alguma coisa assim, né? O que significa o teu nome, Arbex? Fala pra gente. Arbex. Tem um significado? É latim? Tem um significado. Latim? Tem um significado. Desbravador de caminhos. Desbravador de caminhos? É. Muito bom, muito bom. Mais ou menos isso. É uma história meio longa que não vale a pena contar. Aqui. Não vale a pena contar. Vamos, aqui o perfil. Bom dia, Conde Arbex. Arbex é show, trabalho sério. Eu vou processar o Arbex porque eu fiquei contagiado. Ele me contaminou com a risada dele. E agora, sim, quando eu menos espero, eu solto uma risada dessa, que eu estou assustado com isso. Muito bem. É contagioso. Vou entrar na justiça contra você. Se a mídia não conseguiu com o João Dória, isso aqui eu já tinha lido. Marina da Silva, concordo com o Arbex, ele não está gargalhando. Você está sério hoje, realmente, Arbex. O que aconteceu com você? Vamos contar a verdade. Como é que você me recebeu nos bastidores aí, o que me deixou em estado de choque até agora. Eu recebi o Arbex sem gorro aqui, ele fica todo traumatizado. Hora que eu tiro o gorro, hein? Hora que eu vou tirar. Eu entrei em estado letárgico depois que eu vi essa cena aí. O Arbex, a alegria voltou. Papel Chamex, o nome do papel é Chamex. Fazendo propaganda aqui para o papel Chamex. José Arbex, vamos falar um pouco então do governo Lula, das questões, né? Porque tirando a comunicação de lado, das realizações e das tratativas ali com o Congresso. Você concorda que a gente parece que está num momento de intermezzo, assim, com o Lula se recuperando? Você está sentindo isso? Não. Não? Nós estamos. Não é intermezzo enquanto o Lula está. Aí tem uma outra coisa que eu queria ressaltar, que também a mídia não está dando nenhuma importância. Não é que ela não está dando importância, ela não está divulgando, ela não está noticiando como deveria ser noticiado. Mas é um cataclisma que está acontecendo no cenário mundial e que ali sim estão amadurecendo as condições para uma explosão de uma crise quase apocalíptica, eu diria, no centro da política internacional, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos, a Câmara acabou de impedir, de tirar de cena o porta-voz do Congresso. É como se o Aliás, deputado... desculpa, só esclarecer aqui para o público, eu vi essa notícia, né? O presidente do Congresso foi tirado dali. Eu fiquei pensando, por que isso não acontece no Brasil, né? Mas desculpa, pode ir. Então é o seguinte,
O Congresso tirou, é como se tirasse o Lira. É como se o partido do Lira, o PL, o partido do Lira, tivesse votado a favor da saída do Lira. Então, hoje, os Estados Unidos estão sem um presidente do Congresso, está com uma moça que é interina. Sabe quando isso aconteceu na história dos Estados Unidos? Nunca. 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 Então, você tem uma revolta para tirar o porta-voz do Congresso dos Estados Unidos, o Lira de lá, com o apoio e articulação principal do próprio partido do cara, que são aqueles que apoiam a extrema-direita e que estão alinhados com Donald Trump. Então, isso de um lado. De outro lado, você tem o principal candidato à presidência, que é o democrata Joe Biden, que é um sujeito que está em franco processo de desagregação mental. Isso não é uma figura de linguagem. Estou utilizando aqui uma afirmação clínica. O cara está com um processo cognitivo completamente prejudicado, ele não consegue dar 2 passos sem trupicar, ele tem que lembrar um bilhete levando o nome de com quem ele está conversando, para saber com quem que ele está conversando, ele se esquece no meio da conversa. Esse cara é o principal candidato às eleições dos Estados Unidos. E o cara que compete mais diretamente com ele é um mafioso, que é o Donald Trump, que está sendo indiciado, já foi indiciado em alguns processos, está sendo ameaçado de ser levado para a cadeia, e é o cara que está produzindo a ruptura do próprio Partido Republicano. Esses são os 2 caras, um deles vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Num contexto de desagregação da instituição partidária, num contexto de impasse dentro das instituições, dentro do Congresso dos Estados Unidos, está completamente paralisado, não se sabe o que vai acontecer, porque, eu repito, tudo isso é inédito na história dos Estados Unidos. E num quadro mais geral, que eu tenho insistido aqui com você, de 40 milhões de pessoas que dependem do fundo STEM para comer, outro tanto que depende de ações filantrópicas da Lions, da Rotary, etc. e tal, porque senão não tem o que comer. Nós estamos falando de dezenas de milhões de famintos nos Estados Unidos, milhões de famílias sendo despejadas de suas casas, porque não conseguem pagar hipoteca, nem pagar aluguel, estão sendo despejadas das casas. Nós vimos recentemente cenas de hospitais expulsando pacientes dos leitos, porque os caras não conseguem pagar os custos de saúde, estão sendo jogados para a rua. Nós estamos vendo tudo. Então, os Estados Unidos é a maior potência nuclear, a maior potência militar do planeta, uma potência que controla, basicamente, ainda o mercado, graças ao dólar como moeda fiduciária internacional. Essa potência está se desagregando aos olhos vistos, está se desagregando uma velocidade extraordinária. A Europa está em pânico, os países europeus, porque se o Trump ganhar, o Trump é um cara que ganha com um discurso anti-OTAN, anti-Europa, na verdade. O Trump é o cara, é o isolacionismo total. Os Estados Unidos, nós somos. Daqui a pouco eu vou votar no Trump, porque o cara é anti-OTAN, o cara é anti-guerra da Ucrânia. Pô, não, tá bom. Ele é anti-guerra da Ucrânia. Calma lá, cidadão. Ele é anti-guerra da Ucrânia, porque ele quer pegar todos os recursos que atualmente estão sendo jogados na Ucrânia para jogar contra a China. E ele fala abertamente isso. Ele fala, por que nós estamos gastando dinheiro na Ucrânia quando o nosso inimigo é a China? Mas daí, pelo menos, ele está jogando num inimigo à altura dele, né? Do mesmo tamanho. Ô, cidadão, eu não sei se você está falando isso para me provocar, eu vou ignorar essa observação. Então, o problema é o seguinte. Tá bom. Nós estamos numa situação mundial. Lembra da quebra da Bolsa de Valores de 29? A quebra da Bolsa de Valores de 29, nesse dia eu estava em Campinas. A quebra da Bolsa de Valores de 29 vai ser uma brincadeira perto do que está se avizinhando com os Estados Unidos, porque aqui nós não estamos falando só de uma quebradeira do sistema internacional, sistema financeiro internacional, de Bolsa de Valores. Nós estamos aqui falando da quebra institucional da maior potência do mundo, num quadro que nunca aconteceu em 200 anos de história. E não vamos esquecer que está se formando um outro polo, que são os BRICS, e que um dos pilares de sustentação do BRICS é a ideia de que o dólar não tem mais que ser a moeda internacional,
mas que nós temos que arrumar uma alternativa a essa moeda, uma bolsa de moedas ou uma moeda criada pelos próprios BRICS e que vai ser substituta ao dólar. Coisa que o Trump já falou, que se acontecer, vai ser a pior derrota dos Estados Unidos em toda a sua história. Vai ser equivalente aos Estados Unidos perder uma guerra mundial. Nós estamos falando isso num sistema em desagregação. Quer dizer, uma besta em desagregação que está sendo ferida, o que ela faz? Ela ataca todo mundo. Ela vai para as últimas consequências. É esse o risco que nós estamos correndo. E antes que alguém me chame de apocalíptico, eu quero que alguém identifique uma única afirmação que eu fiz agora que pode ser contestada. Uma única. Me contesta, antes de me chamar de apocalíptico. Porque a seriedade da coisa é muito grande. Quer dizer, e a mídia passa ao longo disso daí. A mídia passa à margem e ao longo, ignora solenemente esse quadro, essa conjuntura. Isso tudo não aparece. Aparece como notícias isoladas. Aparece aqui que o presidente da Câmara foi defenestrado, aparece ali que tem a coisa dos BRICS, aparece acolá que tem o problema da fome, etc. Mas esse quadro de conjunto fica invisível. Essa é a natureza do problema que nós estamos enfrentando hoje. Essa é a verdadeira natureza daquilo que está sendo decidido na Ucrânia. A Ucrânia está em frangalhos. A Europa se lascou com a Ucrânia. A Polônia já tirou o time dela, já falou que não vai mais ajudar a Ucrânia coisa nenhuma, porque a população europeia está furiosa com seus próprios governantes pelo papel de vassalos subordinados que eles assumiram diante dos Estados Unidos. Agora, eles vão fazer o quê? A besta está ferida e a besta está solta, meu amigo. Esse é o verdadeiro quadro. Então, aliás, agravado ainda por novos episódios de genocídio, como está acontecendo agora em Nagorno-Karabakh, no Alto Karabakh, que era um enclave dentro do Azerbaijão, de maioria armênia, que proclamaram sua própria independência em 1994, e que agora está sendo invadida pelo Azerbaijão, já foi ocupada pelo Azerbaijão, e a população da Armênia, dessa parte a população armênia de Nagorno-Karabakh, quer dizer Alto Karabakh, na verdade, a população armênia do Alto Karabakh está sendo ameaçada de genocídio. As mulheres estão sendo ameaçadas de estupro, os homens de morte, perseguição às crianças, um horror o que está acontecendo ali. Cadê esse quadro aparecendo? Querido José Arbex, o que você tinha falado mesmo? Eu ia usar a sua expressão desse clima aí. Bom, você não é apocalíptico, né? Você, na verdade, está demonstrando aqui que é preciso ter pulso para fazer. O Lula é um cara que pode mudar esse cenário, mas... Não pode. Não pode. De novo, nós voltamos a isso. Você continua achando que o Lula é o santo milagreiro. Não, ele pode. O Antônio Conselheiro da situação mundial que vai mudar isso tudo. O que Lula vai mudar? O problema é o seguinte, doutor. Atenção. O maior império do mundo está desagregando e está sendo golpeado no coração dele, que é a moeda, o dólar. O maior império do mundo está sem alternativas políticas, porque ele está tendo que escolher entre um decrépito que está com surtos demenciais constantes diante da Câmara e outro que é um cara várias vezes indiciado, que é um bufão e que fala em atacar a China. Esse império que está se desagregando não tem alternativas claras hoje, nem sequer institucionais, que é o que eu acabei de dizer, o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Nunca, never, ever, nunca aconteceu isso. Então, nós estamos diante de uma situação desse nível. E vem você me dizer que o Lula vai resolver isso. Meu querido, então, pera um pouquinho. Você é entusiasta do Lula também, me desculpa, porque quando ele foi para a China, para a Índia, para Hiroshima, para a França, para a Itália, para todo lugar, você falou, cara, na ONU, né? Que discurso fantástico. Totalmente. Você me falou isso. Totalmente. Mas o que eu estou dizendo é o que dizia. O que eu estou dizendo é que tem um velho escritor, um tal de Carlão, que ele dizia o seguinte: os homens fazem a história, mas não fazem do jeito que querem fazer. Fazem tendo que lidar
com aquilo que já existe e que não depende de sua consciência. E quem melhor representa essa personagem do que o Lula? Quem melhor? Isso não quer dizer que... Cacete, isso não quer dizer que ele vai fazer milagre, o Conde. Mas quem está falando que ele vai fazer milagre é você, não sou eu. Só um milagre para resolver essa situação. Porque vamos avançar. Deixa eu destrinchar esse tema aqui com você. Mônica Góes, como faz para casar com a Arbex? Estou apaixonada. Tá aqui, ó. Vou explicar para você como é que faz. Ó. Manda um e-mail para ele, manda um e-mail, pede ele em casamento e aguarda a resposta. Tá aqui, ó. Não, outro dia eu botei um anúncio no jornal. Vou mutar você. Não fala nada agora. Outro dia eu botei um anúncio no jornal. @pucsaopaulo.br. Tá aqui. Depois outro dia eu botei no jornal. Gabriela Oliveira, Arbex é aquela dose de choque de realidade misturada com gatilho de ansiedade que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Pronto, também acho. Ana Luísa, chocante ver doentes sendo arrastados para calçadas com roupão do hospital. Isso aconteceu e está acontecendo nos Estados Unidos. Rogério Gonçalves, vi vídeos que mostram a situação na Inglaterra e em Portugal complicadíssimas também, pobreza e desigualdade se alastrando, quer dizer, a coisa está feia na Europa, está feia nos Estados Unidos, o Arbex está avisando isso aqui faz tempo, e eu fico em dúvida. Quer dizer, você sabe o papel de um, digamos, comunicador, jornalista que seja, que eu tenho aqui. Sim, meu amor. É provocar. Você sabe disso. Sim, eu tenho que provocar o contraditório aqui. Não que eu tenha uma posição passional, pessoal, privada. É que eu tenho que provocar as coisas para o nosso convidado falar e para provocar também reflexão no nosso público. Então, eu tenho que fazer isso. Diga-me. Eu não entendi uma coisa aqui agora. O que foi? Uma certa Antônia Lúcia acaba de escrever aqui, Deus me livre de casar com a Arbex. Agora eu tô triste, pô. Não, agora ferrou tudo. Agora não tá nem a Denise aqui para me defender. Pô, não pode formar panelinhas aqui, isso é uma coisa horrorosa. Bernardo Rodrigues, Arbex, será que o Milei vai melar? Espera aí que o Arbex já vai falar do Milei. Marina da Silva, você é geopolítico e sim, o risco de um quiprocó, leia a guerra no Estreito de Taiwan é iminente com Trump. Eu estou começando a ficar assustado porque o Arbex ele acertou muitas previsões no passado recente da história mundial, né? Queda do Muro de Berlim, por exemplo. Você foi o único, né? O Arbex foi o único. Conta a história da queda do muro, Arbex, porque assim, você estava em Moscou? É isso? Não, eu estava no Camboja. Você estava no Camboja, ele estava no Camboja, aí ele cobrindo a retirada. Eu estava cobrindo a retirada vietnamita do Camboja. Alô? Ué, acho que o Conde paralisou ele. Conde, você tá congelado, você tá... Conde! Ih, gente, bom, então, eu não sei se vocês estão ouvindo ou não. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Não sei se vocês estão ouvindo. Bom, não sei o que fazer. Cadê você, internet? Cadê? Voltou. Ó, hoje eu vou cobrar geral da minha internet aqui hoje, hein? Alô, vocês que são provedores aqui da minha internet, as duas falhando ao mesmo tempo. Você está me ouvindo agora, meu querido? Eu tô. Meu amor, a minha não tá me ouvindo agora? A minha não aconteceu. A sua não aconteceu nada. Então, conta a história. Peraí. Conta a história do Muro de Berlim. O que você leu lá no Camboja que você falou assim, eu vou para Berlim? Não, eu estava no Camboja, cobrindo a retirada vietnamita do Camboja, que foi bem interessante, aliás. E naquela época todo mundo sabe que não tem internet, não tinha coisa nenhuma. Eu estava com meu radinho de pilha, ouvindo a BBC de Londres. E isso era em setembro de 89. Aí eu ouvi um comunicado da BBC dizendo que o Partido Comunista da Alemanha Oriental tinha convocado um congresso para os dias 7, 8 e 9 de novembro, ou seja, para dali 2 meses. Eu estava em setembro, isso aconteceu em novembro. E já estava uma puta crise ferrada na Alemanha Oriental, crise dos refugiados, um monte de gente tentando fugir para o lado ocidental e coisa e tal. E daí eu pensei, né? Falei, bom, o que levaria o Partido Comunista da Alemanha Oriental a convocar um congresso no meio de uma crise desse porte?
Uma crise ferrada, uma crise imensa. Aí eu pensei, eu falei, a questão é a seguinte, o próprio muro está em risco. O muro de Berlim está em risco. E aí eu pedi para a Folha para ser deslocado para a Alemanha Oriental para cobrir o que eu achava que ia acontecer, que era um muro em risco. E a reação inicial da Folha foi falar, não vai acontecer isso, tal, não sei o quê. Na época eu cheguei a pedir demissão da Folha. Eu falei, bom, vocês não querem me mandar para a Alemanha Oriental, eu vou com meus recursos, etc e tal. E aí, se acontecer o que eu acho que vai acontecer, eu vendo as minhas matérias para quem quiser pagar. Aí, no fim, a Folha acabou me enviando e eu era o único jornalista brasileiro no dia 9 de novembro, quando o Partido Comunista anunciou a queda do Muro de Berlim. Foi isso que aconteceu, foi bem interessante. Mas eu acho que o Conde... Essa história é fantástica. Então, eu acho que é uma história que a gente precisa levar muito em consideração aqui, porque o Arbex tem essa sensibilidade, né? Falar que você tem sensibilidade é quase que um oxímoro, né? Mas ele tem uma sensibilidade com a história e é bom a gente ficar esperto. Parece que ninguém está sacando isso. Eu não sei se o governo brasileiro está entendendo que os Estados Unidos estão nessa derrocada total. Eles sempre elogiam os Estados Unidos, acabaram de fazer uma visita lá, ter bilaterais com o Biden, não sei o quê. Enfim, o bicho é feio. Peraí, Arbex, está chegando muita mensagem aqui. Olha só, Rogério Gonçalves. Gente fugindo dos Estados Unidos para o México. Olha só que situação, como é que está a coisa. Ana Luísa, Arbex, você pode ter um harém? Como assim? Mulherada assanhada hoje aqui. O que tem o Arbex, meu Deus do céu? Denise Thanos, Conde, o Arbex acha que você tem mais de 100 anos. É quando ele perguntou para mim aqui. Você lembra da crise de 29? Eu falei, claro que eu lembro. Eu estava andando de skate. Edson Antunes, os Estados Unidos vão perder hegemonia sem guerra. Exatamente. Gilberto Luiz. Arbex, você é apocalíptico ou é integrado? Viva Humberto Eco. Ele gosta desse livro que eu sei, né? Maria Noemi, continua Arbex, já ele volta quando eu cair aqui o meu sinal de internet. Quando eu cair de novo, você pode continuar, viu, Arbex? Esquece que eu estou aqui participando e tal, você vai em frente. Fala do que você quiser. Eduardo José Viana Monteiro, o cidadão do Gol deixou o Arbex doidinho. G2 Informática, meu querido Gil, tá aqui. Arbex hoje está do contra, Conde. É sempre. Né? Por isso que eu gosto dele, né? Eu gosto de pessoa, gosto de divergência, essa coisa não tem graça. Eletra Silva, se eu tivesse 20 anos a menos, ia tentar conquistar o Arbex. O Arbex gosta de mulheres mais velhas, né, Arbex? Então não tem problema. Pode mandar um e-mail, vou colocar na tela de novo aqui para você. Luciana Barros, eu também caso com você, Arbex, só para acordar com a sua risada. Elvira Vanusa, eu casava. Lili TPS, uma pena que seja tão lúcido. Adorei. Otila, resistir a precisa, eu me caso com o Arbex. E a Lube Vilacqua, tô solteira com uma mulher incrível, aceito um café, um vinho. Olha, daqui a pouco eu vou... Vamos arrumar um casamento para o Arbex? E para mim também, Arbex? A gente casa junto, faz uma festa. Não você e eu, mas a mesma festa. E por que não? Por que não? Você descarta isso? Não descarto. Até que eu gosto de você também. Bom, olha o e-mail do Arbex aqui, jarbex@pucsaopaulo.br. Arbex, eu já nem sei mais o que a gente está falando. Pega aí, assume daí. Eu ia falar assim... Fala do Milei, vai pra gente. Olha, eu acho que eu estou achando que existe uma boa chance do Massa levar, né? Porque o Milei, no fim das contas, ele é uma ameaça ao próprio setor empresarial da Argentina, né? O discurso dele de romper com a China, romper com o Mercosul, etc. e tal. Ora, o Brasil e a China são os principais parceiros comerciais da Argentina. Romper com a China e romper com o Mercosul significa, em última instância, decretar a falência do que resta ainda de empresários argentinos. O negócio... É aquela resposta que deu o Stedley na CPI do MST, para aquele deputado lá que ficou falando para o Stedley. E você vai... Deputado ou senador, não me lembro. Um idiota qualquer lá, ficou falando lá. Você tem visto para entrar na China? Você vai sempre para a China? Não sei o quê, não sei o quê. Aí o Stedley respondeu, sim, eu tenho visto, eu vou sempre para a China. Agora, eu queria que você falasse para os teus amigos lá do agronegócio para eles pararem de exportar para a China. Vamos ver se você fala isso. Aí, o cara ficou com uma cara de idiota na frente das câmeras, completamente paralisado.
O Milei, eu acho que o Milei está num impasse entre o que ele está dizendo no discurso e a realidade do empresarial, econômica da Argentina. O discurso dele é insustentável. Não dá para. Eu até acho que vai ter uma grande parcela da população mal informada, desavisada, etc., tal, que vai votar com ele. Mas eu O não Milei acho é que uma espécie de efeito colateral de tudo que está acontecendo na Argentina nos últimos 30 anos também, né? Eu não sou está acontecendo no especialista mundo, em né? Argentina. É? Tudo está acontecendo no mundo, né? No O mundo efeito todo. O colateral no Arbex, mundo. para terminar, rapidinho, conta aquela história que você me contou ontem do Fidel Castro. Você pode contar publicamente isso? Quando um diretor ligou para você e falou assim: é verdade que o Fidel Castro está morrendo? Não, Conta essa teve um história. momento. O Conde gosta de bastidor e fofoca, lá vai. Teve um momento que o Miami Herald, jornal lá de Miami, ultra direitista, reacionário e tal, começou a colocar a notícia de que o Fidel estava para morrer, que tinha poucos dias de vida, não sei o quê. Mas faz muito tempo, faz uns 20 anos, sei lá. E que ele estava para morrer, e que não sei o quê, piripororó. E aí toca o telefone na minha casa e o Otavinho, que era naquela época era o diretor de redação, o dono da Folha. Otávio E Frias. eu já tava fora da Folha fazia muito tempo já. E o Otávio no telefone me ligou tal. Eu me dava muito bem com ele, apesar de eu brigar sempre com ele. A gente sempre brigava, mas eu me dava muito É bem com que ele. nem você, é que nem você e eu, né? Que nem que eu e você, sem a fortuna do Otávio lá. Vai, E conta, aí, velho. e aí ele me ligou e disse: "O Arbex, está uma fila aqui na Folha de jornalistas querendo ir lá para Havana para cobrir a morte do Fidel. Você acha que ele vai morrer?" Aí eu falei: "Otávio, todo mundo vai morrer. Eu também, você vai também." Aí ele falou: "Não, não é isso que eu estou falando, você sabe. Você acha que ele vai morrer logo, que ele está realmente mal, tal, não sei o quê?" E por acaso eu tinha tido uma conversa um poucos dias antes com uma grande liderança aqui no Brasil, de movimentos sociais, etc. e tal, que tinha acabado de ter uma conversa, ter feito uma caminhada com o Fidel lá em Havana, tal, durante alguns quilômetros. Era uma caminhada, Fala quem é a conversando. liderança. Não, acho que isso não cabe falar. E daí o sujeito me disse: "Olha, Arbex, eu fiz uma caminhada com o cara, tal, não sei o quê, durou tanto tempo a caminhada, foi tantos quilômetros. Essa caminhada não é de alguém que está para morrer, não." Aí eu falei pro Otávio, eu falei: "Olha, eu acho." E eu falei, inclusive, uma coisa que eu não te contei. Eu falei para ele: "Ó, eu acho que tão cedo ele não vai. Agora, se você quiser me pagar uma viagem para Havana, eu topo." Eu topo. Não, isso aqui é só para ilustrar para vocês como essa capacidade do Arbex ler as situações sempre foi respeitada e continua sendo. Meu querido Arbex, gratiluz. Deus te ilumine, Deus te abençoe. entendeu? E Glória, Jesus te aleluia, convoque. Jesus. E Louvemos ao você Senhor. seja feliz. Semana que vem estaremos de volta aqui de novo. Valeu.